Começando com a palavra de oração. Pai Celestial, muito obrigado de todo o nosso coração, pelo privilégio da vida, pela rica oportunidade que tu nos dás para estudarmos um pouquinho mais a tua santa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Quero nesta hora pedir uma bênção toda especial sobre cada um deles, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus lares, sobre as suas casas. Protege, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos aqui representados, os que estão presentes e ausentes, mas estende a tua poderosa mão em guardá-los de todos os perigos, males e acidentes, de toda ameaça que a imigração americana está, infelizmente, oferecendo nesses dias difíceis, nesses dias preocupantes, nesses dias de muitas incertezas. Senhor, protege a casa dos meus irmãos, protege as suas famílias. Senhor Deus, que a tua bondade e misericórdia acompanhe cada um deles. Repreendemos toda ação do inimigo em trazer vergonha, em trazer tristeza, em trazer angústia na casa dos meus irmãos. Senhor, providencia o que deve ser providenciado, legalização, coloca nas mãos. Deus, glorifica o teu nome, trazendo a vitória na casa dos meus irmãos. Senhor Deus e meu Pai, aqueles que não estão ainda documentados, abre portas para que possam se documentar o quanto antes que possível. Deus, tu tens os meios. Eu não tenho, nós não temos, mas o Senhor tem. Apresentamos a ti também, em nome de Jesus, esta aula. Teu Espírito possa nos guiar, nos orientar, nos ministrar e nos falar. Ajuda-nos, Pai. Nós cremos na tua providência, cremos no teu carinho, cremos, ó Deus, na tua presença que está viva entre nós. E nesta noite não será diferente, porque seremos ministrados pelo teu Espírito através da tua palavra. Obrigado. É a oração que nós fazemos a ti agradecidos, em o nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos na nossa penúltima aula desta matéria intitulada Síntese do Antigo Testamento. A partir do dia 13 de maio, permitindo Deus, estaremos começando uma nova matéria intitulada Síntese do Novo Testamento. Síntese do Novo Testamento. Já estaremos começando, se Deus nos permitir, a despachar as novas apostilas já a partir da próxima segunda-feira, permitindo nosso Deus, então a partir da próxima segunda-feira, o Correio Americano, só quero avisar vocês, para não ficarem angustiados, está tendo até não me recordo exatamente quem, um secretário do governo do presidente Donald Trump falou essa semana, e saiu em vários jornais americanos, que como o governo Trump está fazendo dramáticos cortes, né, em várias áreas do governo, e incluindo o Correio dos Estados Unidos, né, chamado United States Postal Service. Nesses cortes, várias agências estão fechadas em todos os Estados Unidos e os serviços reduzidos e o tempo de entrega das correspondências, dependendo do estado, vai se tornar prolongado. Não sei aí na sua residência ou na sua área, mas aqui na Flórida está demorando demais. Uma correspondência que tomava 3, 4, 5 dias está levando 10, 15 até 20 dias. Então vocês tenham a devida paciência, eu estou me esforçando ao máximo, pensando em todas essas situações, né? Já a partir de segunda, no máximo terça, já começarei a despachar as novas apostilas, acreditando que vai levar 7 dias úteis para chegar até vocês, para então, no dia 13, quando começarmos a nova matéria, pelo menos 90% de vocês já terem a apostila em mãos, a nova apostila. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, tá? Então, vamos estar orando em função disso, né? De qualquer maneira, eu vou estar liberando o formato PDF por uma eventualidade que algum aluno não tenha recebido a tempo, mas repito, eu vou me esforçar ao máximo entre segunda, como no máximo na terça-feira eu já estarei então enviando todas as novas apostilas, síntese
do Novo Testamento. Tem muito aluno ainda que ficou de chegar, alguns alunos avisaram que estão tendo algumas dificuldades hoje, não poderão chegar na aula de hoje, totalmente compreensível, né? Não é toda terça-feira que conseguimos ter todo o grupo junto, mas agradecemos a você que se esforçou para estar aqui. Vamos na página de número 11, ainda estamos falando sobre os patriarcas. Nossa última aula, então, vai acontecer na próxima semana. Ela vai ser um pouco reduzida, porque a partir de 9h30 começaremos, então, a nossa provinha de síntese do Antigo Testamento. Vai ser baseada nos exercícios. Hoje temos, né, os exercícios finais do 11 ao 20 do bloco 3, e aí vocês vão estudar os 3 blocos e vamos tirar 10 questões. 10 questõezinhas, aí no mais, tá? Baseados naqueles exercícios do bloco 1, 2 e 3. Antes de nós entrarmos aqui na página 11, deixa eu dar um rápido resuminho sobre Abraão, né? Lembra-se que na aula passada nós falamos já do primeiro mais importante patriarca da nação de Israel do Antigo Testamento. Então eu quero apresentar um rápido, tá chegando aí o Sebastião Gabriel. Isso, deixa eu apresentar aqui, deixa eu ver se eu estou no tá correto. Perfeito. Perfeito. Ok, deixa eu só fazer aqui o ajuste. Maravilha. Quantos estão enxergando os slides? Isso, isso. Alguns desses slides eu já postei no grupo, outros não. Eu vou fazer uma repostagem, pelo menos deste grupo de slides que eu acredito que vocês não tenham, né? Porque eu fiz duas versões diferentes, né? Duas versões diferentes, então eu quero deixar postado no grupo as duas versões, para que vocês possam ter acesso, né? Ainda que a prova vai se basear nos exercícios, mas isso vai ajudar vocês a terem uma boa visão. Bom, já falamos, né, um pouquinho sobre Abraão, né? Sobre a sua chamada, sobre a promessa da terra, sobre a promessa de um filho. Falamos um pouquinho sobre o nascimento de Ismael, a aliança e a mudança de nome. Não entramos nos detalhes sobre a questão de Sodoma e Gomorra, né? Que aí Abraão intercedeu. O Gênesis capítulo 21 fala sobre o nascimento de Isaac, o nascimento de Isaac. E Deus prova a Abraão lá em Gênesis capítulo 22 e Gênesis capítulo 23 é a narrativa da morte de sua esposa Sara. Esse mapinha que você está vendo, se você colocar a devida atenção, você vai ver aqui as viagens dos 3 principais patriarcas, né? Em vermelho, você está vendo ali a trajetória das viagens de Abraão. Em cor violeta, tá bem pequenininho, bem apertadinho, tá lá nesse cantinho aqui, ó, que é um espaçozinho bem pequenininho, são as viagens de Isaac. E a parte verde, né, que você vê aqui um tracejado em verde, são as viagens de Jacó. Então, definitivamente, a trajetória, a viagem de Abraão foi bem mais extensa, né? Lembra-se que na aula passada falamos que ele saiu de Ur e parou aqui em Harã, e aqui ficou 25 anos. Depois Deus, né, após a morte de seu pai Terá, voltou a ter comunicação, né, ou renovou o chamado de Abraão, e ele então desce até a terra prometida, a Canaã. Só que no meio do caminho, né, quando eu falo meio do caminho, passam-se alguns anos, uma grande fome assola essa parte da Palestina, que leva Abraão, com medo, né, afugentado, vai para onde? Para o Egito. E é ali que ele gera um problema, né? Num temor de passar fome, ele acarreta outro problema. Qual o problema? O cativeiro de 400 anos na terra do Egito. O tracejado verde é as viagens que Jacó fez. Vamos falar alguma coisinha também um pouco sobre as viagens e sobre a vida de Jacó. Ah, deixa eu passar aqui. Isto. Esta é a árvore genealógica de Abraão.
Me acompanhe, que ela começa de baixo para cima, né? Se você acompanha aqui, ó, olha a trajetória, de baixo para cima, e aqui mostra no cantinho esquerdo, se você olhar aqui com atenção, mostra a linha cronológica de acordo com os capítulos do livro do Gênesis. Então, Abraão, Agar e Sara estão dentro da narrativa de Gênesis, do capítulo 12 ao 25. Sabemos que Abraão, ao unir-se com Sara, ó, gera quem? A Ismael. Abraão, ao unir-se com Sara, gera quem? A Isaac. Aí vem a segunda geração depois de Abraão, que aí já envolve a narrativa do capítulo 16 ao capítulo 35 de Gênesis, se você estiver acompanhando com atenção. Isaac, unindo-se a Rebeca, geram dois filhos, Isaú e Jacó. Isaú e Jacó já são a terceira, na verdade, a segunda geração depois de Abraão. Então, a primeira geração é Ismael e Isaac. A segunda geração, Isaú e Jacó. Aí, Jacó une-se a Lia, se você está acompanhando, tá? Como é a segunda geração, então envolvem as narrativas que vai de Gênesis capítulo 25 ao 49. Olha que interessante. Jacó une-se a Lia, né? Alguns falam que era feiosa, a bonitinha era Raquel, ok. Mas a união de Jacó com Lia lhe geram 6 filhos, se você se lembra, né? Ó, na ordem, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Muito interessante isso aqui. Pouca gente tem isso em mente, mas são detalhes de grande importância. Então, eu vou repetir. Jacó une-se a Lia. E aí vem a ordem dos filhos. Qual é o filho primogênito de Jacó? Rubem. Depois, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Aqui nós temos a terceira geração depois de Abraão, que é narrada nos capítulos 25 ao 50 do livro de Gênesis. Mas Jacó também se uniu a 3 outras mulheres. Preste atenção. Jacó se uniu a 3 outras mulheres. Quais foram? A Zilpa e a Bila, que foram suas concubinas. E teve uma segunda esposa, quem ele amava intensamente, Raquel. Isso aqui é interessante. Jacó, unindo-se à sua concubina Zilpa, gerou na ordem 2 filhos, Gade e Asser. Estão acompanhando, gente? Gader e Asser. A união de Jacó com Raquel também lhe gerou 2 filhos. José é o primeiro e depois Benjamim. E coincidência ou não, a união de Jacó com a sua concubina Bila lhe gerou mais 2 filhos, Dan e Naphtali, ou Naftali, como queira a pronúncia. Então, não deixa de ser algo curioso, né? Múltiplos de 6. Ó, com Lia gerou 6. Com Zilpa gerou 2. Com Raquel, 2. E com Bila, 2. Aí nós estamos vendo aqui, ó, José unindo-se a Asenate, que era filha do faraó, né, de um sacerdote egípcio, que lhe gerou 2 filhos, Manassés e Efraim. E a narrativa de Manassés e Efraim está contida no capítulo 41 do livro do Gênesis. Então, de Abraão, lá de baixo, até chegar aos seus netos, foram 1, 2, 3, 4 gerações. Que interessante. Olha, me acompanha. Primeira geração, Ismael e Isaac. Segunda geração, Isaú e Jacó. Terceira geração,
os 12 filhos de Jacó. Interessante isso aqui, né? Os 12 filhos de Jacó e, consequentemente, depois a quarta geração, os filhos de José, Manassés e Efraim. Então, nós estamos vendo aqui a origem das 12 tribos de Israel. Minha pergunta: está faltando alguém aqui nessa árvore genealógica? Ou está completinha? Vamos lá, vou deixar vocês pensarem. Tá faltando a filha de Jacó também, né? Quem era? Tá, Lembra-se? é Tamar? Não. Não, Ou, minha irmã, não faça isso. não, peraí. Não, professor, agora Ai, calma aí. se a senhora puxar, sem olhar no Google e na Bíblia, eu lhe dou cinquentinha para deixar a senhora mais feliz. Eu confundo o nome das duas, É Ai, Diná. Já soprou, aí isso! perdeu, aí perdeu. Oh, meu Deus, perdeu os 50. O irmão, no bom Confundo o coração, nome das soprou. duas! Estragou o Ai, bolo. ai. Então, 50 vai Diná. para mim, né, pastor? Certo aí. Não, era para ela. Vocês são muito espertos, gente. Eu tenho que aprender com vocês. E sendo família, porta a porta, só dá esses pequenos BOs, né? Diná, mas fica quietinho agora, irmão. Você é para sua irmã, deixa ela pegar a fatia do bolo. Não, irmão, o evangelista Alexandre, ele tem um bom sentido de humor, porque ele já pegou várias fatias inteiras de bolo, entende? Então ele está sempre querendo o bolo inteiro, mas assim mesmo. Então aqui está faltando Diná. Ela não é incluída devido ao fato vergonhoso que passou com ela. Alguém se lembra? Houve um fato vergonhoso com Diná. Essa é a razão que não está incluída aqui na genealogia de Abraão. Estranho, né? Marcou isso. Não foi contra a vontade dela, não foi algo que ela quis, não foi algo premeditado. Alguém se lembra qual o fato vergonhoso? Ela foi abusada. Por quem? Ah, pelo filho do rei, não me lembro o nome agora. Não, gente, calma aí, que os nomes estão fugindo da minha cabeça Não hoje. precisa dar o nome do filho do rei, só diga o nome do rei ou da cidade do rei. Aí a senhora tem os 50. Só a irmã Gleice. Ninguém responde, por favor. Eu quero dar esses 50 para a irmã Gleice. Ai, professor, Se a senhora não souber o nome do minha filho do memória está me rei, traindo. pelo menos a cidade do rei. Pronto, já estou Hum, feliz se a senhora se lembrar. não, fugiu da memória agora. O rei de Siquém. Que Oh, pena. Siquém. Ai, papai do céu. São detalhezinhos, eu entendo, né, que às vezes fica difícil trazer à memória, mas são detalhezinhos que precisam ser considerados. Aqui é mais interessante ainda, preste atenção, aqui é fantástico. Aqui é simplesmente maravilhoso. Eu vou explicar rapidamente para os irmãos entenderem como é que a coisa aqui funciona. Aqui é de cima para baixo. Lembra-se, essa aqui é de baixo para cima, essa aqui é de cima para baixo. Por que eu estou entrando nesses detalhes da genealogia de Abraão? Para vocês entenderem que Abraão foi um marco na história dos cristãos, dos judeus e dos islâmicos. Olha lá. Abraão, olha só que interessante, teve dois irmãos, Naor e Arã. Preste atenção lá. Naor e Arã, porque ele foi fruto de um homem chamado Terá, ou Tera, como alguns trazem na sua pronúncia. Abraão, olha interessante, uniu-se a Sara, que gerou a Isaac. Uniu-se a H, que gerou a Ismael. Uniu-se a uma concubina que pouca gente se lembra. Gente, olha que interessante, chamada Quetura. Uau! Pouquíssimas pessoas se lembram disso. Vamos lá. A união de Abraão com Agar gerou Ismael. E Ismael foi o pai dos ismaelitas, dos árabes, que hoje enguerreiam pesado ali na Palestina contra Israel. Isaac foi o resultado da união de Abraão com Isaac, perdão, com Sara.
que gerou a quem? No futuro, lá no futuro, com a união com Rebeca, gerou a Jacó e Jacó aos israelitas. Mas da semente de Isaac é que veio os israelitas, ou seja, foi o filho da promessa. Agora, um detalhe que poucos sabem, que a união de Abraão com Quetura gerou a quem? Midian. E Midian foi o pai dos midianitas. Mas agora a coisa fica mais curiosa, olha só. Isaac une-se com Rebeca. Mas quem era Rebeca? Filha de Betuel, filho de Naor. Estranho. Então, Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor, bisneta de Terá. Que Betuel gera quem? A Labão. Então, tudo casamento em família. A união de Isaac com Rebeca geram-se 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, pai dos israelitas. Agora, Esaú, pai dos edomitas e dos amalequitas. Lembrem-se, os descendentes de Esaú, no futuro, tornaram-se pesadíssimos inimigos contra a nação de Israel. Alguém está lembrado do significado do nome Edom? Sem olhar no Google, sem olhar na Bíblia, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar. O significado do nome vermelho, Edom. vermelho. Vermelho. Não podia ficar sozinho, sem 30 pontinhos, irmão querido evangelista. Olha o sorriso dele, irmã Gleice. Olha o sorriso dele. A senhora tem que passar mais tempo aos pés do seu pastor, por favor, né? Meu irmão, me ajuda a guardar isso na minha memória. Irmã, você não tá entendendo. A senhora tem uma enciclopédia na frente da sua porta. Professor, eu acho que vou colocar uma cadeirinha lá do lado, acho que grava os vídeos. Vou começar a passar mais tempo lá. Olha, é lá que ele cuida. É uma boa ideia, né? E ele não precisa, ele não precisa saber disso. A senhora chega lá, pega com a irmã Ariane, né? A sua cunhada, a chave mestra, entra lá de fininho, fica quietinha e começa a ouvir. E começa a receber. Eu sugiro isso, irmã. A senhora vai ter uma boa empreitada. Mas vamos lá. Voltando lá em cima, isso aqui é interessante porque a gente vai entender a confusão, vamos assim dizer, do Antigo Testamento, que é uma confusão se você não conseguir assimilar essas transições. Abrão era irmão de Naor e Arã. Olha lá, de Arã foi gerado 2 filhos, Milca e Ló. Ló teve uma filha mais velha, que a Bíblia não fala o seu nome, e muito menos o nome da sua filha mais nova. Mas diz lá o texto de Gênesis capítulo 11, que Ló, fugindo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Um negócio estranho, né? Em relação às 2 filhas. Alguém se lembra? Correu um negócio estranhíssimo. Quem pode me dizer? As filhas embebedaram o pai, um dia uma dormiu e no outro a outra dormiu. Exato. Tiveram relações com o pai, embebedaram o pai, porque elas tinham medo de ficarem o quê? Sem descendência, sem semente. E aí gera outro problema. Gente, é um problema em cima do outro. A filha mais velha, que uma vez coabitou com seu pai Ló, gerou a Moabe. E a mais nova gerou a Amon. E quem não sabe, Moabe se tornou o pai dos Moabitas e Amon os Amonitas. Olha a confusão. Edomitas, Amalequitas, Moabitas, Amonitas e Ismaelitas, grandíssimos inimigos da nação de Israel, menos os midianitas. Houve um tempo, claro, que os midianitas se levantaram pesado contra Israel, mas depois, só, diz o registro bíblico, só foi uma vez. Mas ao longo da história, os piores inimigos da nação de Israel, pode anotar, foram os ismaelitas, os edomitas, amalequitas, moabitas e amonitas. Pensa num povo que trouxe dores de cabeça
para a nação de Israel. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Tudo consequência de uniões erradas, de casamentos errados, de casamentos fora do propósito de Deus. E aí você vai me perguntar, mas Deus não sabia de tudo isso? Claro, mas Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Então, tem coisas que acontecem na vontade permissiva e na vontade soberana. Não é? Então, muitos desses desastres por essas uniões estranhas não estavam na soberana vontade de Deus. Então, o cenário que nós vemos hoje de turbulência lá no Oriente Médio é derivado a esta estranha situação configurada no passado. Sim, minha irmã. É só uma dúvida. Essa outra esposa de Abraão, Quintura, que se diz, foi depois que Quetura, não quentura, nem quintura, Quintura. quetura. Sim. Essa foi depois que Sara morreu. Sim, porque se nós analisarmos a trajetória do texto, né, ele chegou a ter duas concubinas. E a Quetura foi vamos dizer assim, a última da fila. A última da fila, né? A esposa legítima foi Sara, Agar Sim. foi a serva de Sara, e Quetura, sim, se tornou uma concubina de Abraão, né? Ou seja, tecnicamente, pelo texto bíblico, Abraão não voltou a se casar oficialmente, mas teve relações com uma concubina. Sim, mas foi, no Ok. caso, depois da morte de Da Sara, morte né? de Sara, sim, E, exatamente. e aí que entra uma coisa interessante. Se a gente for analisar da genealogia, a Midian, que é a descendente dessa relação, foi a única que não se tornou inimigo Houve ao uma longo única dos anos ocasião de houve uma Israel. única ocasião na Sim, Bíblia, só uma única ocasião, só pode registrar sim, isso, que os sim. medianitas se levantaram contra Israel, mas só foi uma vez e nunca Sim, mas mais. de certa forma, se a gente for parar para analisar, olhando todas essas uniões, Midian, no caso, além de Sara, foi a única que, digamos, seja correta, né? Porque foi depois da morte de Sara. E foi a única que não trouxe consequência tão grave para os israelitas, Se né? formos olhar por este aspecto, 100% de acordo, faz sentido. Já no caso dos edomitas, dos amalequitas, dos moabitas e amonitas, misericórdia, foi um espinho na carne da nação de Israel. Perfeito, só queria mostrar isso aqui aos irmãos. Só deixa eu ver aqui, que enquanto nós estávamos com os slides, eu não pude detectar alguns alunos que entraram, né? Então entrou agora o Sebastião Gabriel, nossa irmã Deli, recebi a mensagem. Obrigado, irmã Deli. Irmã Deli está ali, né? Tomei hoje 2 chás de alecrim, lembrei da irmã Deli. Não tem como esquecer da irmã Deli. Arthur também, obrigado, Arthur, pelo aviso. Bom te ver de novo, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui a presença para o Arthur. Joel já estava ali. Nossa irmã Cristiana, não vejo o seu esposo, ainda não teve as condições de estar liberado. Que pena. Pastor, desculpa, mas eu tive que entrar pelo meu celular. O meu computador estava dando erro no acesso. Uau! Tentei Infelizmente, várias vezes. Aí eu tô às pelo vezes celular. isso acontece. Deixa eu dar uma dica para a senhora. Faça um teste sempre. Isso é uma coisa que os técnicos informam ou ajudam, né? Procure 2 horas antes da aula ligar o seu computador para detectar possíveis erros. E aí a senhora teria o tempo de fazer 2 restart. Como é que a senhora faz isso? Eu vou ser bem rápido aqui para não atrapalhar a aula, mas só para a senhora saber. A senhora tire a tomada da parede do computador e tire aquele cabo que liga o computador, depois que a senhora desligou. Espere 5 minutos, aí na seguinte ordem, conecta o cabo de volta no computador e depois na parede. E aí religa. E aí religa. Há casos que funciona, e às vezes a senhora tem que fazer 2 restart, 2 vezes. Isso é um problema, talvez, no seu hard drive ou no seu processador. Tá? Eu falo isso que eu já vivi, experimentei isso dezenas de vezes e pelo Uhum. menos comigo funcionou. Mas procure fazer isso
2 horas antes para só ter Porque tempo. estava funcionando. Todas as aulas eu estou Mas isso assistindo pelo acontece, computador. acredite se quiser, isso acontece no momento que a gente menos espera. Eu É, trabalho aqui com 4 computadores e comigo acontece constantemente, o constantemente, telefone é muito constantemente. pequeno. O telefone reduz bastante a visibilidade, mas seu É. esposo hoje, infelizmente, não vai poder estar, correto? Não, ele está em Boca, ele está trabalhando lá, Não, em perfeito, Boca perfeito. Raton. Depois nós vamos avaliar, né, a questão do trabalho dele, se ele ficar com dificuldade de estar nas aulas interagidas ao vivo, não seria problema ele passar para as aulas gravadas, não seria problema, só Uhum. que eu precisaria ter um posicionamento final dele, né? Por exemplo, Seria bom se no conversar mês, se com no ele. mês tem 4 semanas, 4 aulas, não seria legal ele só estar em uma e perder 3. Mas no momento que ele migra para as aulas gravadas, aí eu já estou sabendo. Então, eu dou a presença dele no momento que ele assiste o vídeo, porque isso seria, então, a condição de ele continuar como aluno, né? Se ele Claro. não pode estar ao vivo, que ele se comprometa entre terça e segunda-feira para assistir o vídeo, correto? Converse Tá com bom, ele para a gente fazer essa tá bom. avaliação e depois vocês me deem uma posição em off e aí eu migro ele, se for o caso, para as aulas gravadas. Perfeito? Tá, joia. Desculpa, gente, Obrigada. essa interrupção, mas era necessário para dar essa assistência aos nossos irmãos. Vamos à nossa apostila e vamos a Isaac. Isaac. Com certeza você deve conhecer alguém, amigo, parente, irmão da igreja, com o nome Isaac. Não é verdade? Eu conheço 18 Isaques. 18. Inclusive, o meu tataravô se chamava Isaac, né? Samuel Isaac Yehuda Ben Nahan Macena. Também rabino. Ok, então os Isaques me perseguem a vida. Vamos falar um pouquinho de Isaac. Alguém se lembra do significado do nome Isaac? Isaac. Ninguém se lembra? Riso, riso, alegria, riso. Riso. Ó, não deixa o evangelista Alexandre sozinho. Daqui a pouco o riso dele vira em choro, porque ele só fala sozinho. Ninguém acompanha. Isaac significa riso. Vamos lá na apostila. O exemplo de Isaac como pacifista é a nota saliente de sua biografia. Comparado do pai, sua vida é de menor importância. Os vultos de seu pai Abraão e de seu filho Jacó são tão notáveis que, de certa maneira, a figura de Isaac fica apagada. Isso é verdade. Se nós formos comparar os feitos realizados por Abraão e por Jacó, os feitos de Isaac não são quase nada. Entre parênteses, olha só que interessante. Conta-se, conta-se que Mendelssohn, o banqueiro, era muito conhecido, sendo seu filho sempre apresentado como filho de Mendelssohn. O neto se tornou musicista célebre. O filho, depois de velho, passou a ser apresentado como pai de Mendelssohn, neto. Certa vez perguntaram-lhe quem era. Respondeu: eu a princípio era o filho de meu pai, depois passei a ser o pai de meu filho. E eu mesmo não sou ninguém. Isso é uma comparação para você entender, tá? Isaac, a princípio, era filho de Abraão, depois passou a ser o pai de Jacó. Ou seja, ele ficou no meio dos dois. Então, de uma certa forma, ele ganha protagonismo, ele ganha relevância pelo fato que foi filho de Abraão e pai de Jacó. Jacó já muda o assunto, Jacó é outro assunto. O nome Jacó, alguém se lembra do significado do nome Jacó? E a maioria não se lembra do significado exato. Cria-se aquela ideia, fulano, Jacó era chamado disso, mas o significado do nome Jacó, alguém se lembra? Usurpador, Não. não? Esse é um título popular, mas não Jacó é o é amigo de significado. Deus, Puxado pastor? pelo calcanhar, pastor? Amigo de Deus? Calcanhar. Calcanhar. Calcanhar? Calcanhar. Yes. Yaakov, no hebraico, calcanhar. Estão lembrados? Porque quando Rebeca dá luz aos gêmeos, são gêmeos, mas segundo a Bíblia, quem é o mais velho, na verdade? Por questão de segundos, Isaú. Não.
E quando está saindo do ventre de Rebeca, o que acontece? Ó, diz a Bíblia que Jacó estava agarrando o quê? O calcanhar de Esaú. Daí foi dado o nome a ele de Yaakov, Jacó, calcanhar. Mas popularmente ele é chamado de usurpador, suplantador, enganador. Mas anote, o significado literal exato é calcanhar. Calcanhar. Porque vem da palavra hebraica Yaakov, né? Yaakov, que em português é Jacó, né? Em espanhol é Jacob ou Santiago, para vocês entenderem, que interessante. Esse sim deixou uma marca nas páginas do Antigo Testamento de forma muito forte. A vida de Jacó está narrada entre os capítulos 26 e 36 de Gênesis. Então vamos repassar rapidamente a biografia de Jacó. Lá na apostila, por favor. Obtendo o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Enganou seu próprio irmão, né, que era o mais velho, e daí roubou o direito da primogenitura, ou seja, do direito de ser o mais velho, baseado no quê? Ele foi um oportunista, um enganador, como diz nossa irmã Vanderlei Almeida, um usurpador, né? Aproveitou-se do cansaço, da fome do seu irmão. Vamos lá. Aí vem Isaú. De que me vale a minha primogenitura? Estou morrendo de fome? Ah, então me dá a tua primogenitura, né? Jacó, ok. Segura, é tua. Me dá o prato de lentilhas, senão eu morro. E esse prato de lentilhas, curiosamente, segundo os bibliólogos, os que estudam o texto hebraico, coincidência ou não, era vermelho, né? Vermelho. Daí que o nome de Isaú é confundido com o nome de Edom, que é também vermelho. Porque o nome Isaú, alguém se lembra a tradução exata do nome Isaú? Isso é interessante. Isaú. Alguém se lembra? Não. Peludo. Peludo. Que tem muito pelo. Peludo ou cabeludo. Vamos lá. Obtendo o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ganhando a benção do pai por um guisado feito às pressas, fugindo das iras do irmão, mais de uma vez logrado, apesar dos prováveis remorsos de sua mãe protecionista, ou seja, sua mãe Rebeca não era fácil não, né? Ela também aprontava as suas. Indo para a região onde estavam os parentes, trabalhando conforme os costumes da época, para receber de seu sogro as filhas em casamento, enganando o próprio Labão, que foi o seu sogro, o qual o deixa sem aviso, termina por voltar a Vidal pelo Vale de Jaboque, o Vale da Decisão. O rio Jaboque, ou Val de Jaboque, como diz a Escritura, é um afluente do Jordão. Riacho sem muita significação. Passou a história por ter se dado ali o encontro de Jacó com um anjo. Quase mesmo a passagem do Jordão, quase a entrada de Canaã, Jacó teve esse encontro. Neste incidente, o mais significativo de sua vida, que percebeu que nada valia sua atitude enganadora, pois que cedo ou tarde chegava o ajuste de contas. Pediu com grande insistência a bênção dos céus. Pergunta, creio que a maioria aqui já vai se lembrar. Qual a razão que Jacó, agarrado àquele anjo no Val do Jaboque, insiste com a seguinte frase: não te deixarei enquanto não me abençoares? Tinha uma razão. Ele não ia dizer isso de qualquer maneira. Qual a razão? Resumindo a história, ele soube que o seu irmão Esaú estava por perto. Estava ele com as suas duas mulheres, seus 11 filhos, decidiu passá-los todos pelo Jaboque. Aí ficou ele do outro lado. E ele imaginou: Esaú vai mandar alguém para me arrebentar. E aparece alguém. E esse alguém se apresenta diante de Jacó, e Jacó, imaginando que era um enviado do seu irmão para lhe matar, ele se agarra àquele camarada
e bate lá, bate aqui, imagina a luta. Diz a escritura que dura a noite inteira. Aí chegou num momento da noite, já cansado, obviamente, o anjo diz: solta-me, que já está amanhecendo. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Qual a razão que levou a Jacó a falar isso? Porque olhando pelo lado humano não faz sentido. Porque até então Jacó não sabia quem era aquele personagem. Ele soube de um dado momento. Não sei se vocês se lembram. Vamos ao texto? Só para refrescar a memória dos irmãos, que isso aqui é super interessante. Super, super. A maioria não percebe os detalhes. Gênesis capítulo 22. Como isso aqui é importante, gente? Gênesis capítulo 22. Deixa eu ver aqui, 22, por um momentinho. Ou 26, peraí. Não, perdão. Não era, 22 é com Abraão, perdão. Não é 32, não, professor? 32, obrigado. 32, obrigado. 32. Vamos começar com o versículo 9, para dar uma visão do contexto. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que tu me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Aqui o clamor que Jacó levanta. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, porque porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. 12. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. 13. E passou aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão e um presente para seu irmão Esaú. Então, pouca gente aqui observa que Jacó, para aliviar a ira de Esaú, lhe preparou presentes. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Tudo isso aqui, a valores de hoje, pela valorização que se dava aos animais da época, ronda em 500 a 600 mil dólares. Hã? Isso mesmo que você está ouvindo. Gira em torno de 500 a 600 mil dólares. Então, o homem estava se desfazendo de grande parte da sua riqueza para abrandar a ira do seu irmão Esaú. Ok, verso 16. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. 17. E ordenou primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais? De quem são estes diante da tua face? 18. Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo também venha também atrás de nós. 19. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. 20. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. 21. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite do arraial, ou seja, colocou lá na frente em torno de 500 a 600 mil dólares a valores de hoje. Agora, o 22 em diante, atenção.
E levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão. Preste atenção. No início desta batalha, ou desta luta, a narrativa revelada de Deus para Moisés diz que era um varão. Até que a alva subia. Então acredite-se que era em torno de 11 horas da noite quando Jacó encontrou-se com este varão. E já era perto de 6 horas da manhã, quando o sol estava se levantando. Versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Prestou atenção no detalhe? Até aquele momento, Jacó identificava aquele personagem que com ele lutava na qualidade de quem? Um varão. Mas depois do golpe que ele recebeu na coxa, é como a visão espiritual de Jacó abrisse. E eu vou lhe provar agora por quê. Versículo 26. Aí diz o varão: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, o sol nasceu. Porém, ele disse, quem disse? Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Por que Jacó diz isso? Por que ele diz isso? Porque depois do golpe, os olhos espirituais de Jacó se abrem. Aí Jacó se dá conta: epa, esse aqui não é um homem qualquer. Quem era aquele que lutava com Jacó? Ninguém tem ideia? Foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo. Escreva aí, anote. Aqui é um registro de uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo no corpo de um anjo. Isso era normal? Muito normal. Nós vamos estudar ainda, alguns já estudaram, outros ainda não estudaram a matéria de cristologia. E aí nós vamos conhecer que Jesus vinha de vez em quando à Terra em forma de anjo, assumia um corpo físico. Lá em Gênesis capítulo 18, só para você ter uma ideia, é uma outra cristofania, só que ali são 3 homens. 2 eram anjos normais, mas o que dirigiu a palavra a Abraão, vai lá, pode até anotar, Gênesis capítulo 18, e começou a questionar Abraão sobre que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. E aquele personagem com quem conversa com Abraão era nada mais, nada menos o Senhor Jesus Cristo na forma humana, não é? Também uma cristofania, porque jamais Jacó dirigiria esta frase: não te deixarei se não me abençoares. Jacó reconheceu: este é o próprio Deus. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Olha só, Jacó. Meu nome é Yaakov. Meu nome é calcanhar. Eu sou vulgarmente conhecido como enganador, como usurpador, como trapaceiro. Mas ele confessou o seu nome, Yaakov. 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Então, o nome Israel. Alguém se lembra o significado do nome Israel? Príncipe de Deus. Príncipe de Deus ou vencedor com Deus. Tem 2 variantes. Se quiser anotar, príncipe de Deus
ou vencedor com Deus? Com certeza você conhece alguém por nome de Israel, né? Nosso filho se chama Israel Levi Gabriel. Israel Levi Gabriel. Vamos lá. Versículo 30, e eu quero fechar aqui sobre Jacó. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. O nome Peniel, alguém se lembra? O significado do nome Peniel? Face a face com Deus. Face de Deus ou face a face diante de Deus? Tem dois significados. A face de Deus ou face a face diante de Deus. Tá? Peniel. Esses significados de nome são muito importantes porque nós entendemos, né, o nível de relacionamento que Deus, não é, tem com os seus servos. Continuando aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai ficar muito extenso. Nós temos aqui 7 pontos que mostram algumas lições essenciais sobre a vida de Jacó. Então, nós já lemos um texto, esse texto já nos deu uma boa visão, um bom entendimento de quem foi Jacó. Virando a página, lá na página 13, você vai ver as 12 tribos de Israel. Aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês, mas agora de uma maneira mais compacta para você entender, ó. Jacó com Lia foram gerados Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. A união de Jacó com Bila veio Dan e Naftali. A união de Jacó com Zilpa vieram Gade e Aser, ou Aser. E a união de Jacó com Raquel nasceu José, ou nasceram José e Benjamim. Na apostila você vai ver também um resuminho da árvore genealógica, né? Abraão foi pai de Ismael e de Isaac, né? Isaú e Jacó foram filhos gerados por Isaac. De Isaú vem os Edomitas. Aí vem lá Jacó, que também passou a ser Israel. Gerou Adã, Naftali, José e Benjamim. Gad, Aser, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Levi. Se você olhar com atenção nesse gráfico aí na apostila, na apostila, nesse gráfico, você vai ver lá embaixo duas coisinhas interessantes que nos chamam muito a atenção. Lá embaixo, lá na base do gráfico. O que nos chama a atenção? Lá na base do gráfico. Na base, exatamente. Tem 2 retângulos que são muito chamativos. Alguém está percebendo? É a genealogia de Abraão e chegando até lá embaixo. Mas os dois retângulos finais têm algo muito chamativo. Se alguém se lembra, né? De repente não se lembra ou não sabe. Ninguém está percebendo nada de diferente lá embaixo. Moisés, Levi, Moisés, isso aqui. Ok, o que isso quer dizer? Vamos lá. Tem uma razão. Moisés era filho de Levi, ué. Moisés é porque, na verdade, quando a Bíblia fala que veio alguém da tribo de Levi e Moisés vem da tribo de Levi. Perdão. Moisés é descendente direto da tribo de Levi. E tem tão diferente quando estudamos as Escrituras Sagradas e o Antigo Testamento, a tribo de Levi. A tribo de Levi tem uma importância no cenário do Antigo Testamento. Qual é essa importância? São levitas separados. Para quê? Cuidado com o tabernáculo, né? Para Isso. o Só isso? serviço. Só isso? Para serviço, né?
Só isso? Levar a arca? Tem a responsabilidade da Arca da Aliança, era com eles. Só isso? Não, tem mais. Eram sacerdotes, né? Só isso? Mas Anote aí, os levitas se destacaram no cenário histórico e religioso do Antigo Testamento, porque a eles lhes fora concedido 4 tarefas básicas. Escute, isso é sério. Primeiro, cuidar do tabernáculo, sua liturgia, os utensílios. Então tudo relacionado em cuidar do tabernáculo, liturgia, utensílios, estava na responsabilidade dos filhos de Levi. Segundo, eram os intérpretes e ensinadores da lei. Segundo os levitas, foram constituídos por Moisés para serem os intérpretes e ensinadores da lei. Terceiro, os levitas, eles cuidavam das finanças do templo, do tabernáculo, e também lá na frente do templo. Os levitas cuidavam das finanças, foram os primeiros tesoureiros. E quarto, os levitas eram responsáveis pela liturgia do culto a Deus no tabernáculo e lá na frente no templo. Mas peraí, e a questão do louvor e da adoração? 427 anos depois, Davi coloca essa atribuição na responsabilidade dos levitas. 427 anos depois, repito, Davi coloca nas mãos dos levitas esta responsabilidade do louvor e da adoração no templo, ou no tabernáculo, como queiram. Então, biblicamente, cuidado, isso se tornou, vou usar a expressão, um dogma popular que não é correto. Dizer que alguém ligado com louvor e adoração é genuinamente um levita. Não. Mas ficou popularizado isso, e isso é biblicamente incorreto. Embora, vou repetir, 427 anos depois que Deus, através de Moisés, institui os levitas com essas 4 tarefas básicas e principais, eles são incorporados à responsabilidade da música, do louvor e da adoração no tabernáculo ou no templo. Mas originalmente essa responsabilidade não fora dada aos levitas. Então isso é importante deixar claro, porque isso se tornou um dogma popular. Olha o levita ali. Peraí. Se é para levar isso em consideração, então o levita tem que ser o tesoureiro da igreja, o levita tem que ser, não é, os diáconos da igreja, porque eles cuidam da liturgia do culto. Os levitas deveriam ser os mestres e professores da escola bíblica dominical. Se é para generalizar levita, tem que colocar todo mundo no pacote só. Alguém está me entendendo, irmãos? Então temos que ter cuidado. Podemos sim dizer que os levitas participaram do ministério ou da responsabilidade do louvor e da adoração só 427 anos depois, no reinado de Davi. Mas originalmente não foi as 4 atribuições. Está anotado? Então tem que deixar isso bem claro, porque se generalizam coisas que não estão explicadas no plano histórico da Bíblia. Então temos que ler os textos com calma, com cuidado, para nós não generalizarmos. Eu estou tendo uma visão, mas é o irmão Alain. Eu acho que eu estou tendo uma visão, né? Irmão Alain, esposo da nossa irmã Cristiane. Meu irmão, seu esposo tem a vida eterna, graças a Deus.
Mas, de qualquer maneira, depois converse com ele sobre aquilo que falamos, né? Irmão Alan, seja bem-vindo. O irmão está pequenininho na sua tela, mas está ali, né? Parabéns. Deus abençoe. Consegue me ouvir? Eu acho que ele não está me ouvindo. Ele está tendo algum probleminha ali de configuração, porque está usando o computador, aliás, o telefone em algum lugar. Mas eu acredito que ele está. Consegue nos ouvir, irmão Alá? Não, ele não consegue, porque eu estou vendo ali o problema no áudio dele. O áudio dele está problemático. Irmão Alá, consegue me ouvir? Não consegue. Está lutando. Está igual a Jacó, irmão Alá. Consegue me ouvir, irmão Alá? Oh, agora sim, perdão. A paz do Senhor para todos. Tudo bom, pastor? Vamos falando de Jacó lutando com o anjo, o irmão tá igualzinho com a sua conexão, né? Tá lutando com a conexão. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Meu Mas Deus. a gente é guerreiro, batalhador, a gente vai na frente, vamos lutando, mas a gente vence. Tua esposa, quem o diga. E eu também. Muito obrigado pelo esforço de estar aqui conosco. Deus Amém. abençoe. Perdoe pela hora, viu? Parei agora, Sem viu, pastor? problemas. Entendemos que a batalha da vida é grande, né? Mas o importante é que o irmão está demonstrando aí um esforço maravilhoso e Deus saberá recompensar e eu reconhecerei o seu esforço. Pode ter certeza disso. Amém. Depois sua Obrigado. esposa vai passar umas informações para o irmão a título de proposta para melhor lhe ajudar. Depois ela vai conversar com o irmão. Amém. Maravilha? Obrigado, Vamos recebo. lá. E o outro, falando de Levi, já está resolvido. Entenderam a questão da importância da tribo de Levi? E esta é a razão. Alô? Porque quando a nação de Israel toma posse da terra prometida através de Josué, que a terra não é dividida ou repartida como herança para Levi. Ah, quem sabia disso? Que Levi não pode tomar parte da herança da terra prometida, porque o próprio Deus disse a Moisés: Levi não terá parte da herança da terra, porque a herança de Levi sou eu, o seu sacerdócio. Anote aí, se você não sabia, Levi das 12 tribos é a única que não teve parte na distribuição das terras em Canaã, quando Josué introduz a nação na terra prometida. Por esta razão que Levi não tem parte na herança da divisão da terra, é que estamos vendo lá o outro retângulo. José, e aí se você olha com atenção, tá lá Manassés e Efraim. Por que Manassés e Efraim? Porque são os filhos de José com Azenate. Olha que interessante. E diz a escritura lá em Gênesis capítulo 49, que Jacó, quando está abençoando os seus filhos no seu leito de morte, acontece um negócio bem engraçado, estranho. Olha lá, o evangelista Alexandre parece que está falando, né, que está voando. Sobre as asas do Espírito, mas ele está dando a dica. Ele não vai falar nada. Ele já deu a dica, ó. Ele já deu a dica. O que aconteceu de estranho ali? Quando Jacó, no seu leito de morte, estava impetrando a sua bênção sobre os seus filhos. Só o evangelista Alexandre que não vai dizer, mas ele já deu a dica, ó. Vamos ver se alguém se lembra. Ele abençoou o mais novo em vez do mais velho. Ele inverteu ali as. Inverteu. Oh, tá valendo a pena, tá grudada com um manuzinho aí, meu Deus. 40 pontinhos, irmã Gleice Kelly. Oh, meu Jesus da glória. Eu estou dizendo, irmã Gleice Kelly tem a faca, o queijo, o punhal, tem tudo. Tem tudo. Olha, irmã, tem uma boa notícia para a senhora. A próxima pontuação, a senhora vai estar isenta da prova. A próxima. Oh, meu Deus. Está seguindo seus passos, irmão, evangelista Alexandre. Parabéns. Sua discípula, ó, parabéns. Jesus colocou nas suas mãos vários discípulos para formá-los. E uma delas, a sua própria irmã. Então, a glória e a honra seja dada ao nome do Senhor. 40 pontinhos a nossa irmã Gleice. E a próxima que ela acertar já está isenta, é automático, já está isenta da prova, né? Não precisa só vir para ganhar a pontuação na presença, agora na próxima aula. E se isso está entre hoje e a próxima semana. Então, entre hoje e a próxima semana também, até perto da hora da prova, ela tem essa chance, né? Se não conseguir, ela vai fazer a prova normalmente, como todos. Essa é a razão, então,
que José, na pessoa de Manassés e Efraim, assumem a partilha da terra prometida. Então, a inversão de mãos diz o seguinte: sempre é o filho mais velho que é abençoado, mas inverteu-se as mãos. Então, a mão direita, que era para tocar, ó, a cabeça do filho mais velho, toca a cabeça do filho mais novo. Oh, porque foi um propósito de Deus, né? Bem interessante. Então, Manassés e Efraim, né? Aí eu coloquei, na verdade, Benjamim, mas é um erro. Pode corrigir, por favor? É Manassés e Efraim, lá no retângulo. Isso é um erro gráfico da minha parte, ainda que eu destaquei lá separadamente Efraim, mas dentro do retângulo tinha que estar escrito Manassés e Efraim, não Manassés e Benjamim. Esse mapinha que vocês estão vendo aí na apostila, preste atenção nesse mapinha. Esse mapinha é a visão do mundo antigo da época dos patriarcas, que mostra o Império Eteu, que seria hoje a atual Turquia, a Síria, os Oreus, que é exatamente hoje o Iraque, que na época era a Síria, a Mesopotâmia. Descendo nesse mapa você vai ver Babilônia, que hoje é o atual Irã, a Suméria, o deserto arábico, você vai ver ali, você vai ver algumas cidades principais da Palestina, como Sidom, Tiro, Ugarite, Hamat. Você vai ver lá embaixo Canaã, com Siquém, Jerusalém, Gaza, Hebron, Berseba. Neste mapa você vai localizar o Egito, tá? Mapinha da página 13, para quem está perdido, mapinha da página 13, lá embaixo. À esquerda do Egito está a Líbia. E aí você vai ver, né, o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, esse mapinha aí é o mapa da geografia do mundo antigo dos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos para a página 14. Todo mundo faz essa pergunta. Judeus e árabes. Qual é o parentesco comum dos árabes e judeus? No mundo extrabíblico, há referências de um povo chamado literalmente vagabundos das areias, Al-Arabar. Este vocábulo com o qual o povo egípcio designava todos os nômades semitas que giravam em volta do Egito, que depois darão origem aos árabes e hebreus. Outros antropólogos, os que estudam, né, a estrutura do homem na face da terra, defendem que os dois povos são ao mesmo tempo os Habiru, nômades presentes em todo lugar no Oriente Próximo, entre 2000 e 2200 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. A partir desse ponto de vista, portanto, é difícil separar a etnia dos árabes e hebreus. São ambos povos semitas, nascidos no mesmo contexto. Da parte árabe, os vestígios arqueológicos dizem que os primeiros reinos são do 5º século antes da Era Comum, ou seja, a Era Cristã, como os Mineus e os Sabeus, na Península Arábica, onde se estabilizaram tribos nômades. No mundo bíblico, isso aqui é importante você fazer um highlight, existe a figura de Abraão, o pai espiritual das 3 religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Da história de Abraão, se deduz também que ele não é só pai espiritual de hebreus e árabes, mas também pai carnal. Então, guarde isso. Então, Abraão foi pai, e é pai carnal, tanto de judeus como de árabes. Essa parte aqui, eu creio que a grande maioria de vocês já sabe, mas eu vou ler para ficar bem esclarecido se alguém tem alguma dúvida. Por que os judeus e os árabes, que são os mesmos muçulmanos, se odeiam? Primeiro é importante entender que nem todos os árabes, isso aqui é importante, ó, nem todos os árabes
são muçulmanos. Pastor, eu pensava que todo árabe era muçulmano. Erradíssimo. Um bom número dos árabes, quase 80%, são muçulmanos, mas não são todos. Eu estou falando 80%, eu não estou falando de 100%. Mas vamos lá, vamos entender quem são os árabes que não são muçulmanos. E nem todos os muçulmanos são árabes. Enquanto a maioria dos árabes é muçulmana, há muitos árabes não muçulmanos. Além disso, há significantemente mais muçulmanos não árabes. Escute essa. Em áreas como a Indonésia e a Malásia, lá na Ásia, encostadinho, lá no meião do Oceano Pacífico, do que muçulmanos árabes. Segundo, é importante lembrar que nem todos os árabes, outro detalhe que muita gente não sabia, nem todos os árabes odeiam os judeus, e que nem todos os muçulmanos odeiam os judeus, e que nem todos os judeus odeiam os árabes e os muçulmanos. Nós devemos ter o cuidado de não estereotipar, ou seja, rotular as pessoas. No entanto, dito isto, falando em sentido geral, árabes e muçulmanos têm desgosto e desconfiança dos judeus e vice-versa. Se há uma explicação bíblica explícita para esta animosidade ou essa briga, ela remonta aos tempos de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Sendo Ismael filho de uma mulher escrava, e Isaac sendo o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão, obviamente haveria alguma animosidade entre os dois filhos, como resultado das provocações de Ismael contra Isaac. Sara disse para Abraão mandar embora Agar e Ismael, Gênesis 21, 11 e 21. Isto causou no coração de Ismael ainda mais contenda contra Isaac. Um anjo até profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade com todos os seus irmãos. Se você nunca leu isso, está lá em Gênesis 16, 11 e 12. Vamos ler esse texto? Gênesis 16, 11 e 12. Muitos passam por este texto, mas não prestam atenção. Gênesis capítulo 16, versículos 11 e 12. Diz assim o texto, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor. Olha ele aqui de novo. Alô? Peço a sua atenção. Olha ele aqui de novo. Ele quem? Jesus! Jesus Cristo. Aí não vale, falaram juntos. O anjo do Senhor, anote aí. Anjo do Senhor, Senhor com as letras maiúsculas. Está falando de Jesus. Opa! Então disse o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e lhe chamarás Ismael. O seu nome Ismael. Ismael quer dizer o Senhor ouviu. Então Ismael quer dizer o Senhor ouviu a tua aflição. 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Se você pega o mapa de Israel, rapaz, Israel está no meio de 6 nações árabes. 6. Meu Deus! Então a profecia se tornou literal, ao pé da letra. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ela não falha. Outra perguntinha. Agar, de origem árabe, qual a sua nacionalidade? De que nação ela era proveniente? Egípcia, não? Egípcia. Anote aí, se você não sabe, Agar era egípcia. Então, mais do que ninguém, os egípcios são irmãos dos judeus. Quando eu fui ao Egito,
Abracei a muitos egípcios e eles ficaram assustados. Quem é você? Sou seu irmão. Como? E eu tô quieto. Até que um que conhece a Torá veio e me beijou no rosto e chamou em árabe Brit Hanai. Brit Hanai em árabe quer dizer meu amado irmão. Começou a chorar. E eu falei, que esse homem tá louco? Chorando, o homem nunca me viu mais gordo. E que é isso? Aí ele disse, eu conheci a Yoshua Hamashia há 4 anos. Sou um ex-muçulmano convertido ao evangelho. E como você sabia que eu era um evangélico? E quando eu olhei, o Espírito Yahweh me mostrou dizendo, um judeu que ama ao meu filho Yoshua. E aí caímos os dois chorando, isso no Cairo, há muitos anos. Foi assim, um encontro emocionante. Irmãos, Deus está salvando os islâmicos. Deus está salvando os árabes. Deus não tem nenhuma discriminação em salvar a ninguém, e muito menos os descendentes de Ismael. Não sei se vocês estão sabendo, vocês podem ver até em algumas redes sociais está mostrando isso. Nós não mostram muito, porque não é interessante fazer propaganda para o nome do nosso Deus ser glorificado. Mas nos últimos 10 anos, Jesus, o próprio Jesus de Nazaré, está se revelando em sonhos e em visões diretamente a chefes do islamismo. Alguém sabe, ouviu falar disso? Chefes do islamismo, né, os chamados imãs que governam as mesquitas muçulmanas, estão tendo visitas literais do próprio Senhor Jesus. E eles estão se convertendo de tal maneira que quando se converte um imã, o que é um imã? É como se fosse um pastor de uma igreja evangélica. Este imã arrasta toda uma mesquita aos pés de Jesus Cristo. Está acontecendo no Iêmen, nos Emirados Árabes e no Omã. Guarde esses países. Iêmen, Emirados Árabes e Omã. São os países mais duros com o islamismo. E ali Jesus está salvando por atacado. Tá lindo o negócio, tá? Em Israel também está acontecendo isso. Tem muito islâmico em Israel, no Egito, na Líbia. Jesus veio salvar a todos, inclusive os filhos de Abraão, né? Com Agar, que são os ismaelitas, né? Eu tenho a alegria de dizer, os árabes são meus irmãos. Ainda que nem todos os árabes se alegram de dizer, você não é meu irmão coisa nenhuma, mas eu digo abertamente quando eu posso e com cuidado, porque tem alguns que são super agressivos, muito agressivos. Mas essa experiência que eu tive com este árabe no Egito foi muito linda, né? Porque já era uma pessoa que conheceu a Jesus e teve uma revelação do Espírito Santo. Então, perfeito. Vamos aqui entrar nessa parte aqui. Hoje estamos em 10 para as 10. Perfeito. Deixa eu fechar então só esses 2 parágrafos aqui, tá? Para a gente fechar a linha de pensamento. Se é uma explicação bíblica explícita para essa animosidade, como já falamos, ela remonta aos tempos de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Sendo Ismael filho de uma mulher escrava, que era egípcia, Agar, e sendo o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão, obviamente haveria alguma animosidade entre os 2 filhos. Como resultado das provocações contra Isaac, Sara disse para Abraão mandar embora Agar e Ismael. E isto causou no coração de Ismael ainda mais contenta contra Isaac. Um anjo profetizou a Agar que Ismael viveria em hostilidade contra todos seus irmãos. Já lemos esse texto. Agora essa parte aqui, olha. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou esta hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos. Olha que loucura isso aqui, ó. Mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre o qual o filho de Abraão era realmente filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaac. O Alcorão diz que era Ismael. Olha a confusão aí.
O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou o Senhor, e não Isaque, em contradição a Gênesis capítulo 22. Esse debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilidade de hoje em dia. Se você tiver a curiosidade de baixar na internet uma cópia do Alcorão, tem em português grátis, em PDF, você vai ler isso. É estranho. O Alcorão diz com todas as letras que Ismael era o filho da promessa e que Ismael havia sido amarrado ali no holocausto, no altar, para ser sacrificado. Sabemos que isso é mentira, obviamente. Foi uma revelação, escute, suposta, vinda de um anjo lá do céu, diz a história, que desceu do céu um anjo chamado Gabriel. Mas é o mesmo Gabriel da Bíblia, o mesmíssimo. Só que esse trabalho não foi feito por Gabriel. E o que fez o anjo Gabriel? Revelou a um profeta chamado Mohammed, ou Maomé, um livro que conteria as verdadeiras palavras de Deus, as palavras de Alá. Os islâmicos chamam que Alá é Deus, porque a palavra Alá para um islâmico quer dizer Deus. Mas se você inverte, coloca Alá em árabe, ao contrário, Alá não é Deus, é demônio. Para quem não sabe, isso é um acróstico invertido, ou seja, uma linguagem subliminar. Quando eles dizem dê glória a Alá, se você inverte Alá em árabe, ao contrário, né, com as letras árabes, dá demônio. Então, na verdade, eles não adoram ao nosso Deus. Eles adoram ao próprio Satanás. Que coisa séria isso, né? Então, aquela revelação não foi feita de jeito nenhum da parte do anjo Gabriel. É como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, né? Ainda que desça um anjo do céu, trazendo um evangelho diferente a este que vos pregamos, que disse Paulo, seja o quê? Apóstata. Não, apóstata não. Anátema. Anátema. Anátema, que quer dizer maldito seja. Então, mesmo o anjo que supostamente anunciou a Maria, supostamente, porque isso não foi o anjo Gabriel, dizem os islâmicos que foi da parte de Deus e aí trouxe uma nova revelação. E essa nova revelação, o Alcorão. Algo parecido acontece no século XIX, aqui nos Estados Unidos, né? Um outro anjo chamado Moroni, já ouviu essa história? O Moroni desce do céu e revela placas de ouro e prata enterradas numa encosta de uma montanha, numa cidade próxima que hoje é chamada Salt Lake City, estado de Utah. Dali começa a base da Igreja de Jesus Cristo e o Santo dos Últimos Dias. Ouviram falar dessa igreja? Igreja de Jesus Cristo e os santos. Eles são conhecidos como quê? Os mormons. Os mormons. Aí veio o anjo Moroni revelar, não, nós sabemos que nem o anjo Moroni, nem o suposto anjo Gabriel trouxeram uma nova revelação. É o próprio Satanás. Nós vamos parar então por aqui, tá? E vamos corrigir o que resta dos exercícios. Na próxima aula nós vamos continuar no parágrafo seguinte, e aí nós vamos desenvolver um pouquinho sobre a descida de Israel para o Egito, Moisés e o Êxodo. Que diferença há entre hebreu, israelita e judeu? Dá um problema tremendo. E vamos falar só um pouquinho, porque a aula não vai dar o tempo suficiente, porque teremos a provinha no final, a salvação no Antigo Testamento. Vamos então aos nossos exercícios? Para fechar? Isto. Vamos lá. O último bloco da número 11 a número 20. Número 11 até número 20. Número 11. Todos estão lá com os exercícios abertos? Eu vou aguardar se alguém está perdido, alguém está no meio do caminho. Isso aqui é importante, né, que nós estamos fechando. Eu sei que alguns alunos não puderam vir hoje à aula.
E, claro, estarão tendo acesso à aula gravada. Número 11. Obadias resume o significado da relação de Edom e Israel na história da salvação e, ao fazê-lo, revela um aspecto do dia do Senhor e do reino de Deus. X certo ou O errado? Para você responder, teria que conhecer o livro de Obadias, que é pequenininho, gente. Se você tomou o trabalho de ler Obadias, que é piquititito, você tem a resposta ó, na ponta da língua. X certo ou O errado? X certo. Certo, que silêncio triste, meus irmãos. Fiquei preocupado. X, corretíssimo. Saiu faz muito tempo, muito tempo. Então, Mas, irmão, o livro é pequenininho, pequenininho. é, Não morde, nem machuca. mas é porque eu acho que é porque ele não chama muita atenção. Então eu já li ele como outros livros pequenos, mas Mas acaba os fugindo, é livros muito tempo. pequenos contêm os melhores e mais interessantes detalhes, que na verdade a gente não dá, às vezes, a devida valorização. Então, eu recomendo, Verdade. É, procure os livros pequenininhos da Bíblia, que a senhora vai ficar assim, ó, pasma. Tem cada coisa revelada ali, tremendo, tremendo, né? Como Obadias, como sim, Obadias, Ageu, Miqueias, Joel, Amós, são livros pequenos. Ali tem coisas é assim, verdade. revelações maravilhosas que às vezes não damos nem a mínima. Verdade. Número 12. O coração magnânimo de Deus que perdoa os pagãos arrependidos estabelece nítido contraste com o espírito estreito e intolerante de Jonas. Jonas, essa é fácil, pelo amor do Pai. Certo ou errado? X certo ou errado? Ou errado. X Sim, certo. Preste atenção Perdoa aqui, os ó. pagãos arrependidos, estabelece nítido contraste com o espírito intolerante de Jonas. Certo. Isto, tem que prestar atenção no que está sendo lido. Se você não presta atenção, vai dar problema na prova. Entende? Deus é magnânimo, ou seja, estava querendo perdoar os ninivitas, mas Jonas estava intolerante. Não, manda fogo, arrebenta com todo mundo. verdade. Não. Então aí nós temos que ver que aí é um grande contraste entre a intolerância de Jonas e a misericórdia de Deus. Então, X corretíssimo. Agora, muita atenção aqui na 13, muita atenção, ó. Os 3 primeiros capítulos de Miqueias. Se você não leu o livro de Miqueias, então esquece, você vai errar essa aqui, tá? Declara os juízos de Deus contra Edom e Moabe e o desastre iminente que está à espera dessas nações. Errado. Certo ou errado? Errado. Não se trata o conteúdo do livro do profeta Miqueias. Se trata do livro do profeta Obadias. Então, errado. Por isso, não se esqueça, leia os livrinhos pequenos do Antigo Testamento que você vai se surpreender. Número 13, errado. Outra, nova atenção na 14. O estilo literário de Naum há um tempo poético e profético, harmonizando a vívida linguagem metafórica com o estilo rude e direto da declaração profética. Se você não leu Naum, que é pequenininho também, você vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Vamos lá. X certo ou errado? Que hora errada. Corretíssimo. Correto? Não leu. O irmão deve ter se esquecido de Naum. Não, eu leio. Estou com ele aberto aqui. O estilo literário de Naum é ao mesmo tempo poético, preste atenção, que isso aqui é importante, e profético. Naum trabalha tanto com poesia como profecia. Pequenininho. Mas se a gente não prestar atenção nas linhas, o que é profecia, o que é poesia, a gente se confunde no caminho. Harmonizando a vívida linguagem metafórica, ou seja, uma linguagem simbólica, com o estilo rude e direto da declaração profética. É um livro simples, mas tem esses detalhezinhos que tem que ser levados em consideração, senão a gente se confunde, é normal. 15. Redobra aqui a atenção, tá?
Agora, que tudo depende da atenção do aluno na leitura desses poucos pequenos livros. Abacuque. Peraí, o pastor, fiquei na dúvida. O 14 é certo ou 14 é certíssimo, certíssimo, Oh, certíssimo. Porque o livro do profeta Naum, ele fala tanto de poesia como de profecia. Dê uma ok. olhadinha lá, quando a senhora tiver um tempinho, pega. A senhora pode ler ele em 1 hora. O livro do profeta Naum, menos de 1 hora a senhora lê ele e a senhora vai descobrir que tem partes que é poesia pura e tem partes que é profecia pura. Número 15. Aqui se trata do livro do profeta Abacuque. Abacuque reafirma sua confiança no Deus de sua salvação por meio de uma das mais emocionantes confissões que encontramos na Bíblia. Meu Deus! Só Certo? Essa para é quem não qual? É leu Abacuque. X. Certo, Correto. É Ai, X. Jesus, glória a Deus. correto. Se você Eu não amo o souber livro de responder essa, Abacuque. você vai afundar igual o Titanic. Ainda que falte a figueira, Ainda que a a figueira não malhada, etc, floresça. etc. Todavia Oh, meu me Deus, glória a alegrarei. Jesus. Viu? Como é bonito quando a gente lê um pouquinho, só um pouquinho desses livros pequenos que a gente não dá muita importância. Então, número 15, X correto. Agora, cuidado, que é outro livro que é pouco lido, Sofonias. Sofonias procura inspirar em seus ouvintes o temor do dia do Senhor e lhes roga que se arrependam. X certo ou errado? Eu acredito que é X. Correto. Isso, corretíssimo. Vou repetir: se você não está acostumado a ler esses livrinhos pequenos do Antigo Testamento, você vai ter realmente uma grande dificuldade em responder essas questões. Outro livro pequenininho, Ageu. Ageu termina a sua mensagem confirmando a escolha divina do governador Neemias e apontando o seu significado messiânico. X certo ou errado? Cuidado, cuidado. X. X. Não é errado. Tá falando de Zorobabel. Erradíssimo. Errado. Primeiro, Ageu nunca viveu no tempo de Neemias. Segundo, Neemias nunca foi mencionado no livro do profeta Ageu. Terceiro, Ageu não fala, nesse ponto específico, de um significado messiânico. Só no capítulo 2, versículo 9, que ele fala que a glória da última casa Será maior que a será da maior primeira. do que a primeira. Esse é o único texto de significado messiânico, apontando para quem? Jesus no seu governo de 1000 anos na terra. Então, 17, ó errado. 18, cuidado aqui, ó. Agora é Zacarias. Profeta contemporâneo de Ageu, viveu na mesma época de Ageu, consagrou-se como este a tarefa de promover a obra do templo. Se você ler os 14 capítulos de Zacarias, vai se lembrar. X certo ou errado? Só quem leu vai saber responder essa pergunta. Tá certo ou tá errado? Eita, não leram Zacarias ainda. O aluno que, ó, lê esses livrinhos. Eu joguei isso aqui de propósito, para saber quem se despertaria para ler esses livros e aí descobriria as respostas. Mas estou vendo que a maioria parece que não entendeu o objetivo do exercício, que é levar, motivar vocês a lerem esses livros. Vamos lá, 18. X certo ou errado? Certo. Silêncio. Certo, irmãos. Zacarias, definitivamente, desde o primeiro capítulo até o 14, nós vemos ele ali promovendo a obra de reconstrução do templo. De novo, ficamos no Zacarias, no 19. Zacarias podia muito bem ter vivido até presenciar as importantes vitórias alcançadas pela Grécia sobre os persas nos anos de 490 a 480 antes de Cristo. Certo ou errado? X certo ou errado? Oh, Isso, corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Zacarias poderia ter presenciado a grande batalha entre os gregos e persas, né, nesta época de tempo, né, entre os anos 490 e 480 a.C. O último livro do Antigo Testamento, 4 capítulos, Malaquias. Todo mundo se lembra de Malaquias 3:10.
mas poucos se lembram do capítulo 4 de Malaquias. Malaquias anuncia a vinda do dia do Senhor. Seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os iníquos. Quem leu Malaquias saberá como responder. Certo. Certíssimo. X. Vamos lá para quem perdeu o carreto, quem perdeu o bonde. 11 e 12. X. Corretas. 11 e 12. X. Corretas. 13. Errado. O. 13. Errado. O. 14. 15 e 16. Repito. 14, 15 e 16 certas. X. X. 17. O errada. 17. O errada. 18, 19 e 20. X. Corretas. Tudo certinho? Tudo anotado? Alguém perdido na poeira? Maravilha! Fechamos então a correção de todos os exercícios. Estudem os 3 blocos. Vou tirar 10 perguntinhas. Mas estude bem, estude. E cuidado com os detalhes. Os detalhezinhos podem fazer você se confundir no meio do caminho e causar um pouquinho de confusão, tá? É o que aconteceu na última prova, que eu percebi que alguns irmãos se confundiram, né? E aí perderam pontuação por esquecimento ou por descuido. Então, redobre a sua atenção desta feita. Para terminar, apenas um rapidinho recado ao nosso evangelista Alexandro, né? Eu vou estar enviando essa semana o trabalho que estou devendo. Eu não fiz ainda, porque a pressão está muito forte, muitas atividades, mas não me esqueci, não vou deixar o irmão no débito, tá? Essa semana, até quinta, eu já estarei enviando, com uma distância de tempo de 2 a 3 semanas, para então o irmão resgatar aquela matéria que ficou para trás. Meus irmãos, vamos então concluir a nossa penúltima aula. Continuaremos na próxima aula, lembrando que nós vamos para 9h30 para a nossa prova. Quem definitivamente não puder estar presente na primeira chamada, me avise, se possível, com 3 a 4 horas de antecedência, para eu marcar no meu diário de classe, se possível. Se não for possível, paciência, tá? E aí terei que escolher uma outra data e um outro horário. E repito, a prova, ela vai ser de 10 questões baseadas nas questões do bloco 1, 2 e 3 dos exercícios. Surgindo alguma dúvida no meio do caminho, pega o telefone e me chama, ou me manda uma mensagem de áudio ou uma mensagem escrita, mas não fique na dúvida para que você não seja prejudicado, perfeito? Fechamos então a nossa aula de hoje. Obrigado, irmã Vanderleia Almeida, evangelista Alexandro, Ailson. Hoje eu não falei da camiseta do irmão Ailson, porque eu queria usar esse momento, né? O homem tá lá, parece que vai jogar vôlei em algum lugar, tá com a camiseta de jogador de vôlei, irmão. Irmão Ailson, o irmão não tem jeito mesmo, no bom sentido da palavra. Eu vou lhe incomodar quando eu estiver aí no final de maio, porque o irmão tem que me dar receita. Como o irmão se veste tão bem, meu Deus, eu sei que é coisa da sua esposa. Ou se o irmão me permite, irmã, me dá o endereço das roupas do seu esposo, por favor, eu quero ficar um pouquinho mais elegante. Irmão Joel, obrigado. Irmão Joel saiu de cena, né, porque está lá cuidando do seu herdeiro. Irmã Deli, obrigada, senhora, fez isso aqui, mas chegou. Irmã Cristiana, feliz demais por ter a senhora, feliz demais por ver o seu esposo. Irmão Alain, parabéns, irmão Alain. O irmão é guerreiro obrigado mesmo, né? Tenho que aprender muito com o irmão Alain. Põe guerreiro nisso, meu Deus, né? Tem que andar colado com o irmão Alain, tomar um café com o irmão Alain para pegar essa unção de guerreiro. Obrigado, irmã Vanderléa Santana. Deus abençoe. Charlotte, Carolina do Norte. Ricardo, brigadão, Ricardo. Ricardo tá um nega, né? É galo. Ricardo é galo. Meu Deus. Tá ali, tá no peito, não tem jeito. Todo galo é aquele negócio sério, né? Até debaixo d'água. Não sei se o Arthur é galo, né? Mas se não for, deve ser cruzeiro. Ali, tô vendo, olha lá o Arthur. Mas vocês são irmãos, né? Vocês se amam, né? Nessa hora, galo e cruzeiro se andam bem. Obrigado, irmã Gleice Kelly, irmã Flávia Pitol. Mais uma vez, irmão Alain, irmã Révila, Deus abençoe. Obrigado. Jonathan.
Irmã Angélica, obrigado, embora a senhora hoje ficou no invisível, com certeza a senhora teve algumas dificuldades, e nosso irmão Fernando, que já avisou que não poderia estar hoje no vídeo. Deus abençoe a todos vocês, vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração por esta aula de hoje. Lembre-se, próxima aula normal, paramos 9h30 e aí viramos para a nossa provinha. Vamos pedir nossa irmã Vanderleia Santana, abrindo o seu áudio e agradecendo a Deus. Eu não ouço a irmã Vanderleia Santana orando já há muito tempo, né? Então quero ter a alegria de ouvir a serva do Senhor, né? Concluindo a aula de hoje com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado a você que já pagou a mensalidade do mês de abril. Se não fez ainda, preste atenção, amanhã é o último dia em você fazer o pagamento sem a multa dos $10. Você pode até fazer no dia 1 de maio, que é o dia do trabalho, mas você vai ter o trabalho de enviar $10 de multa. Então, evite na medida do possível, tá? De não fazer o pagamento no dia 1 de maio. Amanhã é o último dia do seu pagamento da mensalidade deste mês de abril, sem a multa dos $10, tá bom? Qualquer problema, chame-nos, avise-nos que estamos aqui para ouvir você e lhe ajudar na medida das nossas possibilidades. Irmã Vanderleia Santana, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui hoje, Senhor, participando dessa aula. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração. Obrigado por tudo que nós aprendemos no dia de hoje. Senhor, obrigado pela vida do pastor Luiz Prestes, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre a vida dele, sobre a casa dele, a família dele. Continua usando teu servo, Senhor, para transmitir a sua poderosa palavra para muitas e muitas vidas. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa semana e nos capacite, Pai, para a próxima aula, que será o encerramento dessa matéria. Abençoa, Espírito Santo, a nossa mente, que nós possamos guardar no nosso coração tudo que nós aprendemos, para que nós possamos passar adiante, ó Deus. Senhor, é tudo que eu te peço, Pai, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sai correndo. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Tenham boa noite de terça-feira. Uma semana abençoada. Vejo vocês. Próxima semana, dia 6 de maio, nossa última aula, às 8h15, se Deus quiser. Deus os abençoe. A paz do Senhor. Bom descanso a todos. Amém.